Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos ao assunto intervalos reais, ainda dentro de conjuntos numéricos, no finalzinho, então, do capítulo 1. Os conjuntos numéricos, eles podem ser representados de diversas maneiras. Uma das mais importantes para a matemática é a representação por intervalos. Ela, então, é capaz de mostrar o ponto em que um conjunto começa e termina, ou seja, o seu menor ou maior elemento. Então, vamos ver as formas que a gente tem, então, de representar esse intervalo. Primeira forma, então, é representação em forma de intervalo mesmo, que é utilizar, então, como vocês podem observar, os cochetes, tá? Onde está esse A e esse B é onde nós teremos, então, os valores, os elementos, do menor ao maior. A outro formato é a forma de conjunto. Forma de conjuntos é entre chaves, como vocês podem ver. Esse início geralmente, né, vai ser quase sempre igual. X pertence aos reais, né, tal que, onde nós temos esse A e esse B, onde nós teremos então os elementos. E aí nós temos então, né, o símbolo menor, com tracinho embaixo é menor igual, e esse no caso aqui menor, tá? Então, nesse caso a gente tem que o X ele é maior ou igual a A e menor que B, ok? Que nós vamos então ver mais detalhes adiante. E nós temos a terceira forma, que é a forma então de representação geométrica, que é então com essas bolinhas. Essas bolinhas, às vezes, elas vão estar pintadas, que a gente chama de bolinha fechada. Nesse caso de não estar pintada, é bolinha, no caso, né, aberto, intervalo aberto. E entre ele nós temos, então, esse zigue-zague. São as três formas, então, que a gente vai estar vendo agora. Nós temos o primeiro aqui, intervalo fechado. Intervalo fechado, então, significa, como vocês podem ver aqui no primeiro, que nós temos, então, 3 e 8. Se ele está fechado, o colchete, então, está abraçando ele. Ou seja, então, os elementos 3 e 8, nessa extremidade, eles se encontram dentro do conjunto, tá? Então, como nós podemos ver? Mencionar aqui os elementos desse conjunto. Então, o 3, né, o 4, o 5, o 6 e o 8, ok? Então, isso que nós vamos ter que observar bastante. Então, na outra forma aqui entre chaves, onde que nós temos que observar? Aqui, ó. Se ele é um intervalo fechado, então nós temos que ter o símbolo menor e igual, com esse traço embaixo, indicando então que esse 3, né, está ali dentro do conjunto. Assim como o 8 também, observe o símbolo, tem o menor tracinho embaixo, o 8, então indicando que essa extremidade, né, o 8, se encontra dentro do conjunto. E na forma geométrica, então? Na forma geométrica, que é com essas bolinhas, né? E esse zigue-zague. Então, para o intervalo fechado, a bolinha tem que estar pintada, tá? Então, o 3 e o 8, né, se encontram dentro desse conjunto, certo? Vamos ver, então, o intervalo aberto. O intervalo aberto indica, então, nesse caso, que o elemento, por exemplo, 3 e 8, que é a extremidade, eles não se encontram dentro do conjunto, né? Então, quais seriam os possíveis elementos aqui? Né? O 4, 5, 6 e 7, né? Então, essa extremidade 3 e 8 não se encontram. Observem, olha só, o colchete está para fora, né? Apontado para fora, tanto para o 3 quanto para o 8, né? Nessa representação. E entre chaves? Entre chaves, se vocês observarem aqui, ó, tá vendo? Tá só o símbolo menor, não tem o tracinho igual ao anterior. Então, indicando então, que o 3, né, essa extremidade, não se encontra dentro desse conjunto, assim como o 8 também, né, que o símbolo aqui está apenas menor, ok? Mas e na forma, então, geométrica, como será? Olha só, observem que as bolinhas estão, né, sem pintar, bolinha aberta que a gente fala. Então, indicando justamente que o 3 também não se encontra, né, dentro desse conjunto, que é a extremidade, e o 8 também não se encontra. Por isso, então, né, que as bolinhas estão aí abertas, ok? Um lembrete, na representação geométrica, então, de um intervalo real, utilizamos, então, uma bolinha, né, vazia, né, ou sem pintar, como nós vimos aqui, para indicar que a extremidade do intervalo não pertence ao conjunto, não estão, né, dentro do conjunto.
E a bolinha cheia, né, que a bolinha está toda pintadinha, como nós vimos aqui, então indica que a extremidade, né, pertence ao conjunto, que ele está, né, eles estão ali dentro do conjunto, ok? Nós temos também a seguinte situação: intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Então, veja bem, se ele está fechado aqui, ó, à esquerda, então indicando o quê? Que o 3, né, ele se encontra dentro do conjunto, ok? Já no caso, né, do elemento aqui, o 8, a extremidade 8, não se encontra, porque o cochete, ó, observe, está para fora, né? Então, o 8 não entra. E na forma entre chaves, então, observando aqui, ó, tá vendo? Tem o menor, símbolo menor, com tracinho embaixo, indicando menor igual. Então, o 3, né, ele se encontra dentro do conjunto. Já no caso, né, do 8, olha lá, tá o símbolo só menor, indicando justamente que, nesse caso, o 8 não se encontra, né, dentro desse intervalo. Então, os possíveis elementos, então, seriam, né, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Agora, na forma geométrica, observe, nós temos então que o 3 aqui, ó, ele se encontra, então a bolinha está, né, pintadinha, fechada, né? E nesse caso aqui, ó, no 8, né, que não se encontra dentro desse intervalo, então ele está, né, sem pintar, a bolinha, né, vazia, ok? Agora, nós temos também o intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Então, vamos observar. Se ele está, né, aberto à esquerda, então a chave, né, o cochete, melhor dizendo, ele está o quê? Para fora, né? Indicando justamente que ele não está abraçando o 3. Então, o 3 não se encontra dentro desse intervalo. Já o 8, né, que ele está fechado, abraçando esse 8, então ele está dentro desse intervalo, né? Observando aqui entre chaves, então nós temos que, olha só o símbolo menor, já justamente indicando que o 3, né, não se encontra dentro desse intervalo, e já o 8 sim, por quê? Porque tem o símbolo, né, menor igual a 8. Então a gente diz, né, que o x aqui, ele é maior que 3, menor ou igual a 8, ok? Agora, na forma geométrica, observe, já que então está aberto, né, à esquerda, então a bolinha está o quê? Sem pintar, né, indicando justamente que o 3 não se encontra ali dentro daquele intervalo. Já o 8 sim, né, ele está pintado, indicando, né, que ele se encontra dentro desse intervalo, ok? Nós temos também a situação, né, do intervalo ser ilimitado, que é o infinito. Nós temos o símbolo, que é esse menos, né? O pessoal fala menos o 8 deitado, né? Que é o símbolo do infinito. De repente vocês já viram, né? Tem até joias nesse formato, então é o símbolo do infinito. Nós temos então o menos infinito e temos também o mais infinito, ok? Então, para a direita, ele é o quê? Infinitamente positivo. Para a esquerda, infinitamente negativo. Então, observe esse exemplo. Quando nós temos, então, um infinito, ele sempre vai estar aberto. Não esqueçam disso, tá? Quando tem um infinito, sempre aberto. Então, nesse caso, então, ele está infinitamente, né, para a esquerda, negativo, né? E aqui no caso, então, nós temos o 5. O 5, o intervalo aqui, ele está o quê? Fechado. Nesse caso, o 5 entra, né, dentro desse intervalo. Então, observem entre chaves. Como a gente tem um lado, né, infinito, então quer dizer que aqui, né, o x ele é menor igual a 5 infinitamente, né? Então, só ficou o símbolo menor igual. Na forma geométrica, como é infinito, né, então nós teremos só o lado, né, que não tem o valor, tem o valor 5, porque daí, como é infinitamente negativo, você não vai ter a bolinha, né? Ele só vai ter aquele zigue-zague. Se fosse no caso, né, para a direita, a gente tem aqui um outro exemplo, ó. Nós temos então o 3, que ele então está, né, com o colchete aberto, indicando então que o 3 não entra dentro desse intervalo, e para a direita, então, infinitamente positivo, né? Aí, na forma, né, de conjunto entre chaves, a gente tem então que o x ele é maior ou igual a 3, então, infinitamente. Olha só como que fica, então, geometricamente. Nós temos, então, a bolinha aberta, porque aqui o colchete, né, tá para fora, né? Então, o 3 não entra dentro. E nós temos, então, infinitamente, né, positivo para a direita, ok?
Fácil, né, pessoal? Vamos então aos exemplos para vocês então ver como que nós vamos resolver. Inicialmente parece difícil, mas é bem simples. Olha só. Exemplo 1. Represente os intervalos geometricamente. Então, quer dizer, geometricamente é aquele com as bolinhas e o zigue-zague. Importante vocês saberem disso. Então, veja bem na letra A. Eu tenho, então, que o A, né, igual entre chaves, x pertence aos reais, está aqui. Né? Então, o x aqui é maior ou igual a 0 e menor que 5. Então, eu tenho que observar aqui, ó, observe, menor ou igual. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Uma bolinha pintada. E aqui, nesse caso, então, uma bolinha o quê? Aberta. Vamos desenhar? Olha lá. É só isso que vocês vão fazer, tá? Só vão observar aqui, ó, menor ou igual, bolinha fechada. Onde eu tenho menor, bolinha aberta. Eu já representei colocando os valores, né? 0 e 5. Então, quer dizer que os elementos aqui dentro desse conjunto, né? O 0 entra e o 5 não, ok? Já está representado geometricamente. Na letra B. Na letra B, eu tenho, então, menos 3, né? Ele está aberto e para o 8 também é aberto. Se ele está aberto, então é o quê? Bolinhas aberta, menos 3, zigue-zague, né? E a outra bolinha, né? Sem pintar e o 8 elemento em cima. Pronto, é só isso que vocês vão, né, fazer na representação, então, geométrica. Na letra C, eu tenho infinitamente, né, negativo e o 3, então, com o intervalo aqui, ó, fechado. Então, como é infinito, eu só vou fazer um zigue-zague e uma bolinha, o quê? Se o intervalo, né, está fechado, então uma bolinha colorida, olha lá. Então, zigue-zague, que é o infinitamente, né, negativo, e a bolinha, então, pintada, indicando ali o intervalo, né, fechado para 3, né? Então, no caso, esses elementos aqui desse conjunto, né, seriam, então, de 3, 2, 1, infinitamente, ok? Para o lado negativo. Na letra D, eu tenho, então, o D igual entre chaves, né? O x pertence aos reais, está ok, né? O x, então, maior ou igual a 3, menor ou igual a 12. Então, observe que aqui os intervalos estão o quê? Fechados, né? Tanto para 3 quanto para 12, indicando justamente que o elemento 3 e 12 se encontram, né? Dentro desse conjunto. Então, bolinha pintada, né? Pintou ali, bolinha para o 3, né? Pintou ali no 12, indicando intervalo fechado, ok? Então, quando for para representar geometricamente, é só isso que vocês vão estar fazendo. No outro exemplo, então, no contrário, né? Escreva o intervalo. O intervalo, lembre lá do primeira forma, né? Intervalo é aquele entre o colchete, correspondente, então, a cada representação geométrica. Então, na letra A, eu tenho aqui, ó, bolinha sem pintar, né? Bolinha aberta, menos 2. E aqui no 4 também, né, tá sem pintar. Então, justamente o quê? Indicando que o menos 2, menos 4, eles não se encontram, né, dentro, né, desse intervalo. Se eles não se encontram, a bolinha tá sem pintar, então como que eu vou escrever? Colchete para fora. Vamos colocar aqui, ó, olha lá. Colchete para fora, menos 2, vírgula, aí o elemento 4, também colchete para fora, tá? Só isso, então, a representação aí, né, na forma de intervalo. Na letra B, eu tenho, então, menos 3, e a bolinha, no caso, nela está pintada, indicando que, né, esse menos 3 se encontram, né, dentro desse intervalo, e infinitamente, né, positivo, então, para a direita, né, o mais infinitamente, né? Então, como que eu vou representar aqui? Eu vou ter, então, o colchete, né, para dentro, né, indicando, então, porque a bolinha está pintada, menos 3, e o mais, né, o símbolo infinito, infinitamente, no caso, né, positivo. E lembrando que toda vez que eu tiver, né, o infinito, a chave não, o colchete, né, sempre para fora, ok? Na letra C eu tenho, então, para o 2, olha, a bolinha pintada. Então, o colchete vai ser o quê? Para dentro, né? E aqui no caso do 7, ele não se encontra, né, dentro desse intervalo, a bolinha está, né, sem pintar. Então, colchete para fora. Vamos colocar, olha lá, 2, então, né, olha só, o colchete para dentro, vírgula, e o 7, então, colchete, né,
para fora, ok? Então, isso aí é só, no caso, né, de representar, escrever, né, o intervalo conforme as representações geométricas, ok? No exemplo 3, algo, né, do dia a dia. Então, observe os produtos abaixo e escreva o intervalo correspondente à temperatura, né, em graus Celsius. A gente vai estar utilizando, então, o intervalo, que é entre os colchetes, né? Então, aqui, conservar, vocês sabem que para conservar determinados, né, alimentos, precisa ter a determinada temperatura para cada um deles, né? Então, nesse caso aqui, pão de queijo, né? Conservar a menos 12 graus Celsius ou mais frio, né? Quanto mais frio, mais negativo a temperatura é, certo? Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? Um infinito, né, para a esquerda. E, nesse caso, então, aqui conservar a menos 2 graus Celsius, então é um intervalo o quê? Fechado. Vamos colocar aqui, olha lá. Então, como é mais frio, infinitamente para o, né, para o lado, então, negativo, menos infinito. Lembrando que aqui sempre vai ter o colchete, né, para fora, quando for infinito. E menos 12, né? Então, que a temperatura pode ser menos 12 para conservar o pão de queijo, então o intervalo ali, né, fechado, ok? Então é só isso. Nesse aqui, então nós temos aqui o queijo, né? Queijo prato para lanche, fatiado. Então, como a conservação? Conservar uma temperatura de 1 grau Celsius a 12 graus Celsius. Então, nós podemos conservar ele a 1 grau Celsius? Sim, né? Podemos conservar ele a 12 graus Celsius? Também. Então, ali vai indicar o quê? Que os intervalos estão o quê? Né? Fechado, né, para 1 grau Celsius e fechado para 12. Vamos escrever? Olha lá. Então, né, fechou aqui, 1 grau Celsius, vírgula, 12, né, fechou para o 12 graus Celsius, ok? Então, pessoal, assistam a videoaula, façam as atividades, ok? E se tiverem dúvida, entre em contato. Boa aula a todos!